Hoje, manhã maravilhosa, manhã de ceia, e a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje é sobre a ceia, o momento de maior intimidade da igreja. Ceia do Senhor, um momento íntimo, um momento de intimidade, né? E é uma palavra que me abençoou muito, porque nós vamos perceber isso na própria atitude de Jesus, no momento em que ele instituiu a ceia do Senhor, durante a Páscoa, a celebração da Páscoa judaica. Ali ele chamou os seus amigos mais íntimos para cear com ele. Então nós vamos falar um pouquinho sobre intimidade hoje. Intimidade. Isso é algo que é muito precioso para nós. Nós cantamos isso muitas vezes, e não foram poucas vezes que eu vivi situações de intimidade com os irmãos, de muito choro, muito abraço. Eu lembro de uma reunião lá no salãozinho do Horto, que nós estávamos cantando um hino lindo, com Celso tocando aquele hino. Ele é o teu louvor. Irmãos, lembra desse hino, né? E o teu Deus. Eu estava numa crise, uns problemas grandes, ainda jovem, muito jovem ainda, solteiro. Nós cantávamos esse louvor, e eu chorei muito durante essa ministração do louvor. E eu estava de joelhos e chorando. Quando o Celso chegou, me levantou assim pela mão, toda a igreja chorava, uma coisa tremenda. Ele veio, ele me abraçou assim, e depois ele fez assim, botou a mão dele na minha testa, limpou meu suor, jogou meu cabelinho para trás, esse cabelinho rebelde, né? Jogou para trás assim, bem o estilo dele, né? Jogou minha lágrima e tal, me tacou um beijo no rosto, evidentemente, na bochecha. Explicar direitinho, né? Eu fiquei olhando assim, falei, mas que sujeitinho mais íntimo. É mais ou menos assim. Foi um momento de intenso afeto do irmão, que me viu chorando e veio em meu socorro, e me acalentou, me acariciou e cuidou de mim naquele momento, e deu uma palavra para mim, uma palavra abençoada. A ceia é assim, um pouco assim, é a mesa do Senhor, e essa mesa ela é totalmente desejável por aqueles que são dele, que são íntimos dele. Ela não é desprezível, é a mesa do Senhor, e não a mesa dos demônios, é a mesa dele. A ceia é dele, é do Senhor, para nós, mas a ceia é do Senhor, foi ele quem instituiu para nós. E aí, a gente começa a perceber o quanto a ceia, ela pode impactar a minha prática de vida cristã. Na verdade, ela é resultado de uma combinação de fatores, da ação do Espírito de Deus na minha vida, na sua vida, nos tornando um só corpo. Mas ela também, a partir dela, no momento em que eu participo, que eu estou aqui, os desdobramentos também são muito grandes, porque esse momento de ceia, de intimidade, pode ser um momento de cura também, cura, de libertação, de perdão, onde a gente começa a viver e a colocar em prática tudo aquilo que Jesus deixou para nós, como bênção, um pacote, é um pacote só. Então esse momento é um momento de intimidade. Você vê que na ceia a gente formava aqueles círculos, né?
A pandemia acabou trazendo um pouco de dificuldade nessas aproximações nossas, mas a ceia sempre foi um momento de abraço, um momento de toque. Não é assim? Vocês lembram disso? Brindando, as pessoas brindam, a gente brinda aqui, a gente se abraça, a gente se cuida, a gente chora muito. Por quê? É a mesa do Senhor. E isso tudo mexe com a noção, o senso de corpo que a gente tem, né? A palavra intimidade quer dizer caráter do que é íntimo, do que é secreto, do que é reservado. A ceia não é para todo mundo. A ceia é para os salvos. É para aquele que pode discernir o corpo. A palavra íntimo vem do latim intimus, aquilo que está dentro, né? Profundo, aquilo que é profundo, aquilo que vem da alma, do coração, do âmago do ser, aquilo que é afetuoso. O amigo íntimo é com quem se é estreitamente ligado por uma afeição muito forte. E essa ligação a gente sabe que nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o responsável por nós estarmos aqui e por estarmos unidos num só corpo. E aí, irmãos, eu quero falar com vocês que Jesus não apenas ele nos traz o significado da ceia, mas ele viveu esse momento que antecedeu o encontro dele com os discípulos lá naquela casa em Jerusalém, onde ele instituiu a ceia do Senhor. É interessante quando a gente abre a Bíblia, principalmente o Evangelho de João, né? E logo João, né? Interessante, João, aquele discípulo que era muito próximo, muito íntimo de Jesus, aquele que chegou a encostar a cabeça no peito do Senhor. Coisa impressionante isso, né? Tal era a afeição que ele tinha por Jesus, né? A gente nota que o Evangelho de João tem 21 capítulos. A partir do capítulo 12, Jesus já começa a fechar, já começa a estreitar o círculo dele para as pessoas mais próximas. É interessante, até o capítulo 11, Jesus está para lá na Galiléia, vem em Samaria, vem em Jerusalém, volta e vai para além do Jordão, e fazendo milagres, curas e maravilhas, expulsando demônios, libertando vidas, fazendo a obra dele e os discípulos com ele. Mas a partir do versículo 12, do capítulo 12, as coisas começam a ficar diferentes. Ele vai para Jerusalém, e ele não fica em Jerusalém, ele fica numa vilazinha próxima a Jerusalém, a 3 quilômetros de Jerusalém, chamada Betânia. Ele não vai para a capital, ele fica primeiro em Betânia. Por que Jesus vai para Betânia? Quem é que está em Betânia? Onde ele ficou em Betânia? Na casa de amigos íntimos. Ele foi para a casa de Lázaro, né? O capítulo 12 começa assim: 6 dias antes da Páscoa, portanto era um domingo, a Páscoa, na sexta, né? Começava a Páscoa judaica. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, uma mesa, onde eles puderam comer juntos. Marta, serva, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E aí o texto traz esse relato extraordinário de que eles estavam em torno de uma mesa, comendo, ceando, compartilhando. Certamente Jesus já devia ter tirado uma soneca, né? Por que não? Se tivesse uma rede, então aí que ele ia gostar mesmo. Jesus estava ali com amigos tão próximos. Eu posso imaginar, irmãos, que a casa de Lázaro era o lugar onde Jesus podia falar um pouco das suas apreensões, daquilo que estava afligindo a alma dele. No mesmo capítulo vocês vão ver que ele vai falar sobre isso.
porque ele está entre amigos, está entre íntimos. E nesse momento acontece um dos gestos mais íntimos que uma pessoa podia fazer com outra pessoa. Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa com o perfume do bálsamo. Porque onde existe intimidade, onde existe relacionamento, convívio, onde existe afeto, tem um cheiro diferente, o aroma é diferente, a atmosfera é diferente. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem disso. Quando não existe mais esse ambiente íntimo, não existe mais aroma agradável. O perfume que ela lançou sobre Jesus, esse perfume está aí hoje. Até hoje, ela é lembrada como a mulher que derramou um óleo precioso sobre o Senhor dela, né? Preparando o Senhor para a sua morte, confortando o Senhor, assim como o Celso fez comigo. Aquilo foi um gesto, foi um bálsamo que ele jogou sobre mim, que ele lançou sobre mim. Eu lembro de um tempo que meu avô falava assim com os irmãos, falava assim com a gente: não precisa mandar você abraçar o irmão, lembra? Não precisa, não, observa, tenta olhar, veja se alguém no louvor não está bem, está triste, está infeliz, está chorando muito, está seja o que for. Você mesmo pode se aproximar dessa pessoa e deixar uma palavra para essa pessoa, uma palavra de consolo, de conforto, porque isso é fruto da intimidade, isso é fruto de um relacionamento íntimo. Olha que coisa mais linda isso. E aí no capítulo 12, Jesus vai a Jerusalém. Aí ele vai a Jerusalém, tem a entrada triunfal dele, vocês sabem a história toda, né? O povo aclama Jesus, joga ramos, aquela coisa toda no chão. E aí quando chega lá próximo, no versículo 27, ele está ali junto aos seus mais íntimos. Ele diz: agora está angustiada a minha alma, que direi eu? A gente fala isso para qualquer um? Você fala para qualquer um que a sua alma está angustiada? Não fala. Jesus está falando. Aqui é o Deus homem. Aqui está a humanidade, a prova da humanidade de Jesus. E não adianta a gente negar que Jesus viveu e sofreu tudo que nós vivemos e sofremos, porque senão a gente nega essa humanidade dele. E isso faz parte, esse é plano de Deus. Esse foi o plano de Deus, para que pudéssemos ser assim justificados. Ele diz: Pai, salva-me desta hora. Ele faz um pedido ao Pai, uma pergunta ao Pai. Mais precisamente, com este propósito vim para esta hora. Ou seja, o Pai não podia fazer, ele veio com este propósito. Aí ele diz: Pai, glorifica o teu nome. É curioso perceber, porque aqui Jesus se conecta com aquele que é o mais íntimo, né? Que é o Pai. O consolo de Jesus vinha do trono, vinha do Pai. Com aquele bando de discípulos que não conseguiam entender nada, discernir nada, como nós também não discerniríamos nada do que estava acontecendo, mas ali estava ele se reconectando com o Deus Pai. Ele diz: então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Agora veja, irmãos, olha o sobrenatural de Deus. Versículo 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Alguns diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, presta atenção nisso que Jesus falou: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. A voz, o estrondo,
a manifestação de Deus naquele lugar onde eles estavam, foi por nossa causa. Tudo foi por nossa causa. Daí para frente, tudo é por nossa causa. Tudo o que vem, o que virá pela frente. No capítulo 13, Jesus faz a sua maior demonstração de humildade, para mostrar que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Jesus lava os pés dos discípulos. Nenhuma outra lição de humildade pode ser maior do que essa. E também no capítulo 13, Jesus fala para os seus discípulos e diz a ele qual é o novo mandamento. Aquela turma tão apegada às leis, né, aos 10 mandamentos, todos aqueles mandamentos da lei de Moisés. Dali para frente Jesus fala: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Aqui Jesus traz o marco da existência do cristianismo sobre a terra, é o amor. Então ele quer dizer o seguinte: as pessoas que vão participar da ceia, acima de tudo elas precisam se amarem. Então estenda o seu olho, o seu olhar aí. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, se você está ferido ou ferida em relação a qualquer irmão que estiver aqui dentro, se esse irmão tem causado em você mal-estar, indigestão, e você, quando lembra dele, você faz crítica, você faz algum tipo de questionamento, é sinal que o aroma não está agradável, está faltando intimidade. Eu, se fosse você, tiraria um tempinho para me aproximar desse irmão e conversar com ele e aplainar essas arestas, né? Conversa com o irmão, aquieta seu coração. Ninguém está impedindo você de participar da ceia. A ceia é algo íntimo, é pessoal, é seu. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. Jesus não manda depois, lá nos santos meses depois, você vem e come e bebe. Não, examina, come e bebe. Mas vive isso que Jesus está ensinando aqui. Agora, a partir do capítulo 14, irmãos, começa algo assim, que eu não sei se vocês conseguem discernir isso, perceber isso, mas é tão lindo. A partir do capítulo 14, Jesus vai confortar os discípulos, mas é interessante, do 14 ao 17, Jesus fala 47 vezes, ele usa a expressão Pai, em 4 capítulos, 14, 15, 16, 17. 8 vezes, 46 mais 8, ele usa a expressão meu Pai. E mais 4 vezes ele se refere ao Pai, dizendo Pai justo, outra vez ele diz Pai santo, outra vez ele diz Pai de amor, e ao final ele diz Abba, Pai. Ele sabia que ele tinha que passar por toda aquela dor e aquela privação. Ele só tinha uma forma de amenizar aquilo ali. Era o Pai, era através do Pai. Então nesses 4 capítulos, Jesus vai trazendo ainda mais profundamente a lógica da intimidade. Não existe relação mais íntima de um crente do que com o Deus Pai. É a unção do quarto, a unção do secreto. Já preguei sobre isso aqui. E aí, irmãos, traz aqui a beleza, a grandeza desse momento que nós estamos aqui, da ceia. E vejam vocês, hein? Logo depois, no versículo 14, capítulo 14, quando ele começa a trabalhar, a minha Bíblia está toda marcadinha aqui, circulada, Pai. O Pai está cheio de círculos nos 4 capítulos. E tem um momento
maravilhoso, no versículo 16 do capítulo 14, que ele fala de algo que os discípulos talvez estivessem ouvindo ali como uma grande novidade do momento. Ele fala: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. E aí ele traz uma novidade para os discípulos: eu vos enviarei o Consolador. E aí começa, irmãos, uma nova era na dispensação de Deus, que é a era do Espírito. É esse que está conosco, está aqui em mim, está em você. Esse que nos faz viver aquilo que Jesus ensinou, né? E ele fala o tempo todo, ele começa a discorrer para os discípulos o que o Espírito Santo faria com eles, qual é a missão do Consolador, lá no capítulo 16. O que o Espírito Santo faria com eles, né? Jesus dá uma palavra de despedida, e no capítulo 17 ele faz uma oração, entregando os discípulos nas mãos do Pai. Há uma melancolia na fala de Jesus. Quando leio isso aqui, eu fico incomodado e ao mesmo tempo feliz por saber que Jesus entende a tristeza, os momentos difíceis que a gente passa, as lágrimas que a gente derrama, as incertezas da vida da gente, os medos que estão aí dentro do seu coração. Irmão, Jesus viveu tudo isso, foi muito difícil para ele. Tanto que no capítulo 18, antes de ir para o Getsêmani, João não toca nesse assunto, por isso eu vou com vocês lá no Evangelho de Mateus. É quando ele institui a ceia, ele chama agora, depois de tudo isso, ele chama aquela turma e fala: eu quero comer a Páscoa, uma Páscoa com vocês. E aí, vai lá, no versículo 14, no capítulo 26 de Mateus, Jesus reúne os discípulos dele numa casa, a casa de alguém que ele falou: vocês vão no caminho e diga, vocês vão encontrar um homem, e diga para esse homem: o mestre manda te dizer, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E lá naquela casa, naquele local, reunido com os discípulos, versículo 27 do capítulo 26, versículo 26 do capítulo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Isto representa, simboliza o meu corpo, que vai ser partido por vós. Irmãos, aqui está a essência da ceia. A ceia não foi algo que Jesus inventou assim: eu vou criar um negocinho bonito para eles comerem. Não. Tudo isso aqui tem um sentido, tem um significado. Não dá para a gente brincar com a mesa do Senhor, né? Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, bebam, é para vocês, é em minha memória, até que eu volte, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo pacto, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí, o resto vocês já sabem, já leram tudo o que aconteceu. Ali no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, Jesus tem o seu último encontro terreno, digamos assim, com o Pai. Ali foi cara a cara. Ali a dor foi extrema, porque aproximava o momento da crucificação, a morte de cruz.
Eu estou trazendo tudo isso para os irmãos, a memória dos irmãos, para mostrar para vocês o quanto a ceia é algo precioso para nós, o quanto a ceia é preciosa para a igreja, porque nos traz à memória tudo que o Senhor falou, tudo que Ele ensinou, tudo que Ele viveu, tudo que Ele sofreu por nós. E é a ceia também que nos remete ao que está por vir, que é exatamente a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. E ela traz um aspecto presente, que é a comunhão, que é a unidade da igreja. Ou seja, tomar a ceia sem discernir é não entender o propósito da unidade. Eu estou cobrando isso aos irmãos, falando isso com os irmãos, que a unidade dada pelo Espírito Santo, ela é tão poderosa que ela me leva a ser capaz de suportar o insuportável por causa da comunhão, por causa do corpo, por causa da unidade, para preservar a unidade. E isso é muito difícil, irmãos. Isso é para quem é maduro. Isso é para quem tem maturidade para entender. Por causa do corpo, para preservar o vínculo da fé, a unidade. É muito importante isso. E aí, nós voltamos aqui, porque a ceia é um momento único de intimidade. Tem 7 aspectos da intimidade da ceia que eu quero trazer para os irmãos, quando a gente lê esses textos, dos últimos momentos de Jesus, da última semana dele, antes da cruz, quando ele vai para a casa de uma família que ele era íntima, quando ele vai à mesa com aquela família, e aquele momento é íntimo, quando ele é ungido por Maria, que é um momento íntimo, quando ele se dirige ao Pai, naquela intimidade com o Pai, quando ele chama os discípulos para sentar-se ali no chão, e eles vão cear, vão partir o pão, e ele institui a ceia do Senhor, que nós estamos fazendo aqui hoje. Evidentemente que não era uma coisinha bonitinha assim, era um pão que eles comiam, um cálice que eles iam bebendo vinho, e bebendo, e ficavam ali juntos, cantaram um hino. Eu posso imaginar que esse momento de Jesus, ele deve ter sido um momento tão tenso, porque ele sabia que ele ia sair dali para ser preso, e a turma nem aí, eles não estavam entendendo nada. A reação deles, quando Jesus foi preso, mostra isso, o desespero. Mas claro, gente, é compreensível isso. Mas como de repente ele vai nos deixar assim? Mas ele falou: eu vou te enviar, o Espírito Santo vai estar com vocês, o Consolador vai estar com vocês. Portanto, irmãos, não joguemos pedra nos discípulos. 7 aspectos que mostram por que a ceia é tão íntima. Primeiro, o lugar era íntimo, é a casa. A casa. Tem lugar mais íntimo do que a casa? Não tem. Mais que a casa, o quarto. O quarto do casal. Lugar íntimo. Não é qualquer um que vai entrar dentro da sua casa. Eu, quando eu chego numa casa, na casa de alguém, que eu toco a campainha, eu bato na porta, eu me afasto bastante. Eu me afasto bastante. Opa! A não ser na casa de Marta, na casa de Maria Conceição. Aí já vai entrando pela porta, saindo lá no fundo. Né, Marta? Marta autoriza a gente a fazer isso, né? É do grupo familiar, são íntimos. Eu já vou logo vendo, olhando Maria, se tem amendoinzinho em cima da mesinha, do armário ali, entendeu? Quando eu chego. Mas você chega na casa, alguém vai abrir para você entrar, porque ali é um lugar reservado, ali é da família.
O Valtinho dizia: vigia seu moleque, vigia seu filho, sua filha, no grupo familiar, para ele não mexer na geladeira. Quando ele for no banheiro, vai com ele, para ele não sujar o vaso todo. Ele pregava assim para a gente, porque a casa é um lugar que é um lugar daquela família, e tudo que chega que é diferente quebra aquela rotina da família. Eu lembro um dia ali, nós estamos na casa da Janete, há muitos anos, era uma reunião do grupo familiar. Nosso grupo era lá o grupo de Vila Velha, eu era irmão de um encargo lá. Era um apartamento grande, tinha uma, não sei se ela mora no mesmo apartamento ainda. Era uma sala bem grande, comprida assim. Uma sala de 80 metros. Pois é, a Priscila era pequenininha. Priscila, irmãos, Priscila não parava. Priscila andava tanto assim como ponta cabeça, com as mãos no chão, com as pernas para cima. Era um negócio assim. E de repente ficou essa menina tímida, recatada, reservada. Mas ela era... Aí eu lembro quando abriu a porta assim da casa que nós fomos entrar, ela olhou aquela sala comprida, ela saiu disparada. Aí tinha uns jarros, um monte de coisa assim. Irmãos, eu saí atrás daquela menina igual um doido. Só deu tempo de agarrar pelo braço assim e segurar, porque ela ia derrubar, alguma coisa ela ia derrubar dentro daquela casa. De tão grande que era só a sala. Então a gente entra com cuidado, com respeito, porque o lugar é íntimo. Ali também estavam eles na casa, lugar reservado. Quem senta à mesa comigo é o meu íntimo. O grupo familiar, por isso ele é potente, porque a gente vai para casa. Uma vez eu cheguei numa casa e falei: eu posso ir ao banheiro? Eu fui ao banheiro. Quando eu saí daquele banheiro, eu falei: alguma coisa está errada nessa casa. Logo depois a gente soube de tantas coisas que aconteceram, porque a casa diz muito do ambiente espiritual, o relacionamento, diz muito. Portanto, irmãos, o lugar é íntimo. As pessoas eram íntimas, é o segundo aspecto. São os irmãos, né? Aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro. A ceia é do Senhor para a igreja. Então aqui implica em pessoas que são íntimas. Terceiro aspecto, a forma de cear era íntima. Eles estavam reunidos. Nós sentimos tanta falta disso durante essa pandemia, né? A ceia não se ceava sozinho. A ceia exige contato, proximidade, ósculo. Então esse momento é a forma como a gente está junto, mostra da ideia de corpo. Quarto, o motivo de estarem ali também era íntimo. Lembrar-se do Senhor, seus ensinos, seu caráter, seus milagres. Eu posso imaginar os primeiros momentos dos discípulos da igreja, os irmãos reunidos nas casas. Boa parte daquele momento deles juntos ali era lembrando do Senhor. Os apóstolos deviam contar, relatar os momentos que viveram com Ele. E ali eles traziam à memória todos esses momentos, todas as promessas dele, todos os ensinos, tudo regado pelo poder do Espírito Santo. Na casa, um tinha louvor, um tinha salmo, outro tinha um hino, outro tinha uma palavra de conhecimento, outro de sabedoria, um falava em língua, outro interpretava. Então havia um culto coletivo, e a ceia ali era o momento de celebrar essa intimidade entre eles e o trabalhar do Espírito Santo. O lugar era íntimo, as pessoas eram íntimas, a forma de cear era íntima, o motivo de estar ali era íntimo, que era o Senhor. O sentimento era íntimo, de unidade, corpo. Era um momento de exame pessoal, de confissão, de comunhão, de choro, de arrependimento. Esse era o momento da ceia. Não se participa de uma ceia sem que haja um momento de confissão, de celebração e de comunhão. O sentimento de todos era
também íntimo. As expressões eram íntimas. Expressões do corpo, a manifestação do corpo era íntima. A verbalização, eu posso imaginar, tem a história da igreja, um dos manuais mais lindos da história da igreja, fala que quando eles se reuniam para cear, as manifestações mais evidentes era Maranata. Eles falavam muito isso, que eles aguardavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Eles estavam ali ceando e Jesus ia aparecer, ia retornar para levá-los. Eles tinham essa expectativa. Jesus havia acabado de morrer e ressuscitar. Tinha acabado de ser assunto ao céu. E eles reuniam na expectativa de que logo, logo ele voltaria. Ainda naquela reunião que ele estaria de novo com ele. Nós temos que nos reunir com essa mesma expectativa. Jesus pode voltar agora, nesse momento. E a gente nem provar do pão e do vinho aqui, do suco de uva. Ele pode voltar a qualquer momento. É essa expectativa da volta dele que deve existir em nossos corações. As expressões eram íntimas. Nós te amamos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Maranata. Vocês já observaram as expressões? Eu vejo fotos assim de celebrações a Deus em vários lugares do mundo. Na Europa, na América do Norte, na África. Bom, a África é um pouquinho diferente, né? Que a turma lá é mais animadinha para a coisa, né? Mas em qualquer lugar do mundo, as mãos se levantam. Observaram isso? As mãos se levantam, o rosto se transforma, muitas vezes os olhos se fecham, a lágrima desce, os joelhos se dobram, as expressões não são diferentes. Aleluia, glória a Deus, ó Espírito, há toda uma invocação, não tem nada diferente, que é o mesmo Espírito que está aqui, uma igreja, uma comunidade no Brasil, também na África, também na Ásia, também na Europa, também em qualquer lugar do mundo. As manifestações são as mesmas, porque o Espírito nos leva a essa adoração. Provavelmente em algumas comunidades os irmãos são mais reservados pela cultura local. Não são muitos de se pegar, se abraçar, ficar. Em outros lugares é assim. Cada um tem a sua manifestação cultural, mas a expressão da adoração não é diferente no mundo todo. Porque as expressões eram íntimas. E por fim, o lugar era íntimo, a casa, as pessoas eram íntimas, os irmãos, a forma de cear era íntima, reunidos, o motivo era íntimo, Jesus. O sentimento era íntimo, de unidade do corpo, as expressões eram íntimas, e por fim, a presença era íntima. A presença dele. Uma pessoa que nunca entrou numa reunião, nunca presenciou, eu já ouvi testemunhos inclusive assim, eles dizem, inclusive jornalistas falando, né? Que os cultos, as manifestações dos cultos evangélicos é tipo uma catarse, assim, onde as pessoas parece que elas ficam fora de si. Eu já vi isso em jornais falando. Que eles conversam com uma pessoa como se ela estivesse pessoalmente ali. Eu, quando estou no meu quarto, dentro da minha Bíblia, orando e chorando, irmãos, eu converso com o Senhor como se eu estivesse ali. A sensação que eu tenho, a certeza que eu tenho, Ele está assim. Mais do que ali, Ele está em mim. Ele está aqui. Por isso eu posso falar com Ele em qualquer lugar. Dirigindo meu carro, sentado no vaso, dando uma aula. Em qualquer circunstância eu posso, porque a certeza, a convicção da presença dele, a presença era íntima, metafísica. Onde estiverem reunidos, ele disse, ele falou com os discípulos: 2 ou 3 ou mais reunidos, eu estarei no meio deles. Você lembra, Marco, uma reunião na casa da Luísa Gomes que nós fizemos uma vez, que os irmãos estavam esgotados, eu sentia o povo cansado, eu também estava. Eu falei, meu Deus, que
dificuldade, vontade de sair correndo. Aí eu lembro, coloquei uma cadeira assim, vazia. Tinha todo mundo reunido assim, por ter uma cadeira vazia. Aí eu perguntei aos irmãos: gente, Jesus está aqui. Falei com eles: Jesus está aqui nesse lugar, Ele está conosco aqui. Vimos lá 16 irmãos, Ele é a 17ª pessoa, Ele está aqui. Eu falei: ó, Jesus está sentado aqui nessa cadeira. Se você pudesse, se Ele estivesse aqui fisicamente, o que vocês falariam com Ele? Aí cada um começou a falar. Tinha irmãos que olhavam para a cadeira assim: Senhor, me anima, me ajuda. Começaram a falar com a cadeira. Eles estavam falando com a cadeira? Não, nós estávamos falando com Ele. Porque a certeza dele, a certeza é que Ele está no meio de nós. Ele é real. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, é para os que o amam, é para os que o servem, é para os remidos, é para os lavados. Ele diz assim: aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, isso é muito bonito, isso é muito profundo. Hoje, neste momento, neste lugar íntimo, com essas pessoas que são íntimas, com a pessoa de Cristo aqui entre nós, com Jesus aqui entre nós, nós vamos cear, porque Ele nos chamou para desfrutar da mesa dEle. Isso é algo glorioso. Eu lembro uma vez eu estava numa reunião de autoridades assim, tinha tantas pessoas importantes ali, eu era só um professor que estava ali participando. E aí alguém falou: ô Lorival, professor, vem aqui por favor. Aí eu fui, irmãos, tinha tanta gente sentada ali, tinha prefeitos, tinha não sei o quê, tinha secretário, não sei o quê. Eu cheguei, era o prefeito, falou: senta aqui. Senta aqui. Eu falei: que honra, eu não esperava. Sentei minha mesa ali. Ser convidado à mesa do Senhor é algo, uma honra ainda maior. Então, desfrute desse momento, desfrute mesmo desse momento íntimo com Ele, né? A Bíblia diz em Provérbios 3:22: porque o Senhor abomina o perverso, aquele que peca e não deixa o seu pecado. Esse é o perverso. Mas os retos Ele trata com intimidade. Então eu tenho certeza, se você está aqui hoje, independente da sua situação, de como você está, ou como você chegou aqui, ouvindo essa ministração, eu sei que o Espírito Santo já falou ao seu coração. Então esse é o momento de você, sabe, olhar para o Senhor, olhar para Ele e falar: Senhor, perdoa-me, purifica-me, limpa-me nesta manhã de algo que eu fiz, que eu tenho feito, que eu estou fazendo, algo que eu não consigo deixar ou parar de fazer. Purifica-me, Senhor, ajuda-me, lava-me. E participe da ceia do Senhor. Ele diz: bebei, tomai, comei, bebei. Olha os 3 verbos: tomai, você vai pegar; comei, comer o pão; e beber o cálice. É para você, igreja, é para nós. Tudo para nós. Tudo o que Ele fez em favor de nós. Amém?